Meu irmão, mas se perder esse jogo aqui, ó, esquece. Não é possível que o Palmeiras vai ganhar de novo nessa rodada. Não é possível. Esse jogo aqui, meu irmão, esse jogo é muito importante. Os dois times, Curitiba e Vitória, precisando vencer desesperadamente, tá? Perdemos a chance de ver Viveiros versus Carlos Vinícius, né? Mas esse Atlético Paranaense aí é muito favorito diante do Grêmio. Cara, pra responder isso daí, a gente tem que avaliar mais. Será que o Goiás vai conseguir se recuperar? Vamos falar dos melhores times, melhores jogos, piores times, momento na tabela e os favoritos dos jogos de hoje, aquele vídeo em que a gente avalia os jogos do dia nesse sabadão aqui. Já quero saber de você qual é o maior favorito do dia, a gente vai falar isso aqui no canal, o maior favorito do dia entre Série A e Série B. Nesse vídeo aqui vamos avaliar os jogos aí, todos eles de Série A e Série B. Se inscreve no canal se você não tá inscrito aqui, a gente fala sempre sobre os jogos da rodada, temos lives, temos análises especiais. E aí depois desse vídeo aqui, depois do jogo, você volta aqui pra me cornetar, tá? Ah, pô, Diogo, viu? Falou que time tal era muito favorito. Ou então tu volta aqui pra me agradecer, tá? Porque a nossa análise é completa, não deixa de se inscrever no canal. Se você tá vindo pela primeira vez, se inscreve pra não perder o canal depois, né? Depois você fica procurando aí. Então vambora. Começar falando sobre Série A, beleza? Teremos Botafogo e Remo abrindo os trabalhos nessa 14ª rodada. O Remo afundado lá na zona de rebaixamento, precisando desesperadamente vencer, enquanto que o Botafogo, né, nesse jogo aqui, chega como franco favorito. Qual é a situação do Botafogo? O Botafogo tá com um jogo a menos em relação à maior parte dos times, tá querendo chegar firme lá no topo da tabela, certo? O Remo, cara, já virou franco atirador nesse momento, tá? Tá 6 pontos do primeiro time fora da zona. E assim, cada jogo sem vencer, o Remo se afunda mais e se aproxima mais da Série B. Então é um jogo que o Remo precisa vencer desesperadamente, mas tá lotado de desfalques. Falando primeiro sobre o Botafogo, cara. O Botafogo chega nesse jogo aqui depois de perder o Barbosa, né? O Barbosa oficialmente ainda não foi parar no Palmeiras, mas tá praticamente certo, já foi retirado desse jogo, nem foi relacionado. Então o Botafogo deve ir com Ferrarese e Bastos na zaga. O Edenilson chegou a ser dúvida, né? Tomou uma pancada no último jogo, mas foi relacionada. A gente só não sabe se o Franklin Carvalho vai colocar o Edenilson de titular. Eu acho que não, tá? Não é informação, mas de análise. Acredito que ele poupe o Edenilson, é um cara importante pro time, né? Já é um cara com idade avançada, 36 anos ali, pra atleta, né? Se você tem 36 anos, não vai se achar velho, pelo amor de Deus. Pra atleta, o cara tem uma idade avançada. Então, o Botafogo tem o Bastos, né, o Barbosa como um desfalque e o Edenilson como possível reserva nesse time, mas foi relacionado. Já o Remo, meu irmão, está lotado de desfalques. Simplesmente os dois melhores jogadores do time, né, seguem fora. Então, o Remo não vai ter Vitor Bueno, não vai ter ele por um tempinho, né, ele que se lesionou. Então, é um baita de um desfalque. E o Taliari também, né, Gabriel Taliari também, que chegou como grande reforço aí depois do início do campeonato, também segue fora por lesão. Então, o Remo deve ir com um time bem abaixo da média, né? Então o Remo, que já é um time que tá desesperado e é um time que precisa vencer, ou seja, não vai poder ficar retrancado lá atrás contra o Botafogo, vai ter que sair para contra-atacar em alguns momentos, para contra-atacar em algum momento, contratar também, mas para contra-atacar em algum momento, o Remo não vai poder ficar lá atrás, deve ser bastante pressionado pelo Botafogo. O Botafogo deve sentir mais dificuldade do que sentiu contra a Chapecoense, né, nos últimos jogos de Copa do Brasil e também de Brasileiro, porque a Chape ficou muito lá atrás. O Remo sai mais que a Chapecoense. Ainda assim, o Botafogo, pra mim, hoje é o grande favorito do dia, tá? É o principal favorito com esse jogo no Engenhão, no Rio de Janeiro, Newton Santos. O Remo precisando ir pra cima, o Botafogo a 9 jogos invicto. O Botafogo nesse sabadão, contando todas as partidas de Série A e Série B, o Botafogo é o grande favorito do dia, é o principal favorito. Se der ruim aqui pro Botafogo, o Remo dispara na tabela e aí tem que comemorar muito essa vitória o Remo, tá? O Remo hoje chega com bastante desvantagem nessa situação de escalação. Para Palmeiras e Santos, não é possível que o Palmeiras vença esse jogo de novo, mas provavelmente vai, meu irmão. O Palmeiras vem com o que tem de melhor. O Abel Ferreira não deve poupar seus jogadores, um ou outro talvez que esteja mais desgastado, mas o Abel Ferreira vem com o que tem de melhor para cima de um Santos que vai sem Neymar. O Santos melhorou seu nível de atuação nas últimas 2 partidas, né? Tanto na Sul-Americana quanto contra o Bahia, e contra o Bahia estava hiper desfalcado, né? Nesse jogo contra o Palmeiras, o Santos também vai de franco atirador. O Palmeiras também é um grande favorito. O Palmeiras vencendo essa partida vai a 35 pontos nos primeiros 14, tá? É impressionante seguir essa campanha. O Palmeiras está com 82% e o Santos entrou na zona do rebaixamento.
Então a única oportunidade do Santos sair dessa zona nessa rodada é pontuando, mas tem uma pedreira pela frente, é clássico, tá? Palmeiras é tão favorito quanto o Botafogo, se a gente for avaliar times, mas por ser clássico, o Palmeiras não é tão favorito assim no Allianz Parque. Esse jogo não é tão favorito assim diante de um Santos que vem melhorando. Foque na sua cabeça isso aqui. Não é mais aquele Santos saco de pancada. O Santos vem desempenhando melhor rodada a rodada. Até contra o próprio Fluminense, quando perdeu, o Santos foi bem, jogou bem boa parte daquela partida. Palmeiras é bem favorito, mas temos um clássico pela frente. Caso o Santos pontue, ele tem a oportunidade de sair da zona se os seus adversários perderem pelo menos um jogo, né? Ou Galo ou Inter, tá? Então o Santos hoje pode sair da zona do rebaixamento e o Palmeiras, caso perca esse jogo, não perde liderança, mas pode ver Flamengo e Fluminense se aproximando. Vitória e Coritiba, um jogo, meu irmão, de times que estão ali pressionados por vitórias, né? O Coritiba venceu 1 nos últimos 6 jogos, o Vitória também tem 1 nos últimos 5 jogos, o Vitória vem despencando na tabela, vem se aproximando da zona do rebaixamento, e o Coxa não quer se distanciar do G5. Hoje o Coxa ainda tem 3 pontos de vantagem do G5, ainda faz parte do pelotão de cima. Uma derrota nessa partida pro Vitória aqui aproximaria o Vitória a 1 ponto do Coritiba. Ou seja, o Coritiba começa a pensar em meio de tabela. Isso é preocupante, né? O Coxa precisa pontuar. O Coxa é um dos melhores visitantes desse campeonato. Vou mostrar aqui para vocês na tabela do SofaScore, né? O Brasileirão do SofaScore tem aqui, ó, campanha fora de casa. O Coxa fora de casa tem a 4ª melhor campanha. Em 7 jogos, venceu 3, perdeu 2 e empatou 2. O Vitória em casa é um bom mandante, olha lá, ó. De 6 partidas, só perdeu 1 pro Flamengo e empatou 4. Venceu 4 e empatou 1. Esse empate aqui foi contra o Corinthians, né? A última vez, inclusive, que o Vitória jogou no Barradão, que é um time muito forte. Não vem de boas atuações, a verdade é essa. O Vitória nesse último jogo em casa foi mal. Contra o Atlético Paranaense foi bem fora de casa, tá? Foi bem fora de casa contra o Atlético Paranaense, mas em casa foi mal contra o Corinthians. Para este jogo de hoje entre Vitória e Coritiba, o Vitória tem bastante desfalque, tá? O Baralhas segue fora, o René é dúvida também, ele tomou aquela pancada pro Arthur Dias no jogo contra o Atlético Paranaense. O Eric tá tentando efeito suspensivo para participar da partida, então o Jair Ventura vai lidar com alguns desfalques importantes. Agora, o Seabra do lado do Coritiba tem alguns desfalques importantes, principalmente Breno Lopes, está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Jaci foi expulso contra o Grêmio no finalzinho do jogo e o Bruno Melo foi expulso no início do jogo, né? Então, esses 3 jogadores aí por suspensão seguem fora, tá? O Coser deve entrar, Felipe Jonathan deve entrar, o Lavega deve entrar no lugar do Breno Lopes. Então, 3 desfalques importantes. Os reservas que vão entrar, né? O Coser tem feito uma boa temporada, o Lavega também tem entrado bem, o Thiago Santos também tem ido bem, né? É ele ou o Vini Paulista. O Thiago Santos tem ganhado espaço no Coxa, mas o Coxa também bem desfalcado, tá? Mas tem seus principais jogadores em campo, né? Hoje são Pedro Rangel, Josué e o Ronier. Os seus melhores jogadores vão para dentro de campo. O Coritiba é um time talhado para o contra-ataque. São 2 times que precisam vencer. O Coxa é um time que joga muito bem fora de casa contra um Vitória que joga muito bem dentro de casa. Agora, é um jogo que não casa pro Vitória. O Vitória tem tido muitos problemas na transição defensiva. Tem tomado muita bola nas costas lá ele, dos laterais, dos zagueiros. É um time que tem tido esse problema de marcação. E o Coritiba é o time do campeonato que talvez melhor, né, explore esse contra-ataque. É um time talhado pro contra-ataque. E o Vitória dentro de casa, a gente sabe que a torcida do Vitória empurra muito e o time tem que atacar. Tem que ficar de olho nesses contra-ataques do Coritiba, que está sem Breno Lopes, mas o Lavega correria também, tá? Hoje, pra mim, o Coritiba é levemente favorito. Se você discorda, já comenta aqui embaixo, tá? Comenta aqui embaixo aí. E depois que acabar o jogo, você volta aqui pra me gastar se eu errar. Mas pra mim, o Coxa é levemente favorito. O Furacão contra o Grêmio. Perdemos a oportunidade de ver aí Carlos Vinícius versus Viveiros, né? Os 2 artilheiros do campeonato. Viveiros com 8, Carlos Vinícius com 7. Carlos Vinícius está suspenso, tá? O Grêmio não venceu ninguém fora de casa nesse campeonato. Já são 100 dias no geral sem vencer fora de casa, enquanto que o Atlético Paranaense, né, o Furacão, é simplesmente o melhor mandante do campeonato. Em 7 partidas venceu 6, perdeu só uma, aquela pro Corinthians, foi um jogo atrasado, no meio do nada. O Atlético perdeu só aquele jogo, os outros 6 o Furacão venceu. Então assim, o Grêmio lida com
alguns desfalques. Além do Carlos Vinícius, tem o Vieri, tá? O Arthur tá lesionado, o Amuso tá lesionado. Então, são 4 desfalques de titulares aí nesse time do Grêmio. Então, o Grêmio tá tendo um trabalho, né? O Luiz Castro tá tendo um trabalho para montar esse time. Bright White vai jogar pela primeira vez como titular, né? O Carlos Vinícius tem jogado muito. Bright White é um bom reserva, mas deve estar um pouco sem ritmo de jogo, né? Do lado do Furacão, cara, o Furacão tem alguns desfalques importantes, né? O Julimar segue fora, né? O Atlético não tem também o Luiz Gustavo, que é um dos seus... talvez o segundo melhor jogador do Atlético nessa campanha. Tá sem o Jadson, tá sem o Zapelli, que também tá suspenso. O Jadson tá machucado. Então, assim, o problema é que só vai ter o Filipinho pra escalar aqui, tá? Se quiser manter o esquema, o Odair só tem o Filipinho pra escalar. Então, o Atlético também com um meio de campo hiper desfalcado, tá? Mas tem o Mendonça, tem o Viveiros. O problema é mais na contenção do Furacão. Vai ter que ficar de olho nesse time do Grêmio, que também tá com bastante desfalque no meio de campo também, né? Então, é um jogo de desfalques no meio de campo. O Grêmio tem jogado muito mal fora de casa, o Furacão tem jogado muito bem dentro de casa. O Furacão vencendo pode pegar G4. O Grêmio pode ali se aproximar perigosamente da zona do rebaixamento caso não vença. Mas aqui o Atlético é favorito para esse confronto. Seria muito favorito. Os desfalques dos dois times acabam ali equilibrando um pouco mais a partida. Mas o Furacão é o favorito. No Clássico Mineiro, cara, o Cruzeiro vem em excelente fase, o Atlético vem em péssima fase. Atlético já com contrato rescindido com o Hulk. A era Hulk acabou. É o primeiro jogo depois daquela pancadaria que teve na final do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro não tem desfalques para essa partida, vai com o que tem de melhor. E o Atlético, que poupou na Sul-Americana, vai também com o que tem de melhor aí, né? O Coelho só que é dúvida. Acredito que o Coelho vá. O Alan Minda tá brigando por essa vaga do Coelho. O Coelho é dúvida. Pode ser ali que o Atlético vá com 3 zagueiros, tá? O Eduardo Domingues tá pensando em colocar 3 zagueiros. Assim, o Coelho tem sido o melhor jogador do Atlético. Acho difícil que ele não jogue esse jogo, tá? Pelo menos no banco ele vai ficar. Mas seria... começar sem o Coelho é uma grande perda pro Galo. O Cruzeiro é bem favorito pra esse clássico, tá? Bem favorito. E o Cruzeiro já passou o Atlético. Inclusive o Atlético tá lidando com a zona do rebaixamento nesse momento. Caso perca o clássico, pode entrar na zona do rebaixamento nessa rodada. Aí o Santos teria que pontuar e o Inter também, no caso de uma derrota do Galo. É o jogo que pode tirar o Cruzeiro da parte de baixo da tabela, tá? É o confronto que pode mudar o Cruzeiro de patamar. Pode mudar o Galo de patamar também? Não. Mas o Cruzeiro muda de patamar, né? Vai emplacar essa 4ª vitória consecutiva no campeonato e ainda não clássico, tá? Então, os favoritos aqui são Cruzeiro, Atlético, Curitiba, Palmeiras e Botafogo. Na Série B, meu amigo, teremos esse jogaço entre Fortaleza e Goiás, né? O Fortaleza poupou no meio de semana na Copa do Nordeste, venceu, né, o Sport ali na calada da partida. Tem uma ausência importante, Luiz Fernando tá suspenso, não joga esse jogo contra o Goiás. O Goiás vem jogando mal, mas melhorando, né? Depois daquela partida péssima contra o Cuiabá, o Goiás melhorou um pouquinho contra o Cruzeiro, melhorou um pouquinho contra o São Bernardo. O Goiás tá tentando, Lourenço não joga esse jogo, tá? Tá machucado. Ramon Menezes deve entrar para reforçar a linha defensiva do Goiás, né? O Daniel Paulista tá pensando em mudar o esquema. Então a situação do Goiás sem o Lourenço cai um pouquinho a criatividade. Hoje o Fortaleza é favorito nessa partida, tá? É um jogaço. É briga direta, né? Apesar do Goiás estar aqui com 7 pontos perto da zona e o Fortaleza lá em cima. São 4 pontos que separam esses times e devem ser 2 times que vão brigar pelo G6 até o final. Cuiabá e Criciúma. O Criciúma tem que vencer esse jogo, tá? Só que olha a loucura da Série B, meu amigo. Criciúma é G4, né? Tá na 4ª posição com 10 pontos. O Cuiabá é Z4, tá aqui dentro da zona do rebaixamento. 3 pontos separam o Cuiabá do Criciúma. É confronto direto? Na prática é, na tabela é, né? 3 pontos separam eles. Mas acredito que são 2 times que vão brigar por coisas diferentes no campeonato. Isso torna obrigação pro Criciúma vencer o Cuiabá nessa partida. O problema é meter gols no Cuiabá. É a melhor defesa do campeonato. Mas também tu não vai sofrer gols, porque é pior ataque do campeonato. Então é um jogo aí que devemos ter poucos gols. O Náutico, mostrando muita força fora de casa, é favorito diante de um Botafogo que tá despencando também nesta Série B, tá? O Náutico aí pode entrar no G6 caso vença o Botafogo, que começou muito bem, mas o Botafogo já está atrás do Náutico, inclusive. É um confronto direto para ver quem segue ali buscando essa vaga no G6, tá? Vamos falar muito sobre Série B, sobre Série A ao longo
deste sábado com live, domingo teremos live também, então se inscreve no canal, bota seus palpites aqui em casa e se você tá voltando pra me zoar, beleza, tá valendo, cara. Só se inscreve aí, deixa a curtida, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!